Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô meio detonado aqui, encabeludo, coloquei aparelho, ó. Mas hoje eu tô aqui para bater um papo, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência. Então, sobre a minha experiência de professor e como que eu decidi, como que eu optei por essa carreira. Então, muitos de vocês já devem conhecer a minha história, mas eu vou contar aqui rapidinho para vocês. O meu pai, ele tem uma loja de eletrônica, trabalha com consertos, de fonte, de notebook, no break, estabilizador, essas coisas. Então, desde pequeno, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu fiquei muito interessado em ajudar o meu pai. Então, eu ia até a loja dele, começava lá a ajudar, a aprender a mexer com solda, ferro de solda, equipamento, aquelas pecinhas, né, resistor, capacitor, diodo. É um negócio que eu gosto até hoje. E o meu pai, graças a Deus, ele sempre me apoiou. Então eu comecei a trabalhar com ele, devagar ali como aprendiz. E quando eu tinha meus 14 anos, mais ou menos, eu estava na 8ª série, que hoje é o 9º ano, eu tive aula com um professor, que é o professor Eli Fernando. Ele dá aula de geografia. Inclusive, a gente fez uma live no canal outro dia com o Eli. Na época, ele era um conhecido meu só. Então, a gente frequentava ali a mesma igreja, meus pais tal, conheciam. Então, eu via ele como um cara, era um molecão. Na verdade, eu acho que ele tinha 19, 20 anos, mais ou menos. E eu acho que ele tinha uns 23, 24 anos. Quando eu comecei a ter aula com o Eli Fernando, foi uma mudança completa em relação à visão que eu tinha de professores. Na minha época ainda, os professores eles eram muito tradicionais. Não que isso seja ruim, de forma alguma. Cada professor tem seu jeito e a sua metodologia de trabalho. Mas o jeito diferente de dar aula do professor Eli Fernando me chamou muita atenção. Então eu achei legal, achei que era algo prazeroso. Eu via sempre o professor sorrindo, parecia que o trabalho era uma coisa prazerosa para ele. E além de tudo, a geografia, eu sempre fui encantado por viagens, sempre estive atento observando a paisagem, a cidade e sou muito curioso. Eu tenho muita curiosidade de aprender as coisas. Então a geografia ela me fascinou justamente por ser uma disciplina, uma matéria que envolve muitos assuntos diferentes. Vocês sabem, por exemplo, que em geografia você estuda desde a formação de uma rocha, de um relevo, até a globalização, aspectos econômicos, geopolítica. Então isso me chamou muita atenção. E com 14 anos de idade, eu lembro, como se fosse hoje, estava sentado na sala de aula, na troca de aula, que a gente tinha acabado de ter aula com o professor Eli, e o meu melhor amigo de infância é o Leonardo Tomazini. E você não vai acreditar o que é o Leonardo Tomazini hoje, no que ele é formado. Ele é professor de geografia e seguiu carreira, inclusive está fazendo pós-doutorado em geografia. Então, na época, eu olhei para o Leonardo, que era meu amigo, imagina, Leandro e Leonardo, todo mundo falava assim, era na chamada sequência, né? Leandro e Leonardo, daí falava a dupla, por causa da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Então, eu olhei para o Leonardo, que era meu melhor amigo, e falamos, olha, cara, eu quero ser professor de geografia. Ele falou assim, eu também. Fechou? Fechou. Então a gente, naquele dia, decidimos que seríamos professores de geografia. E decidimos, inclusive, a faculdade que a gente queria fazer, que é o Unesp de Rio Claro. Então a gente pesquisou e viu que tinha algumas faculdades legais, a USP, em São Paulo, tinha a UFRJ, o UERJ, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, a UEL, mas a gente decidiu pela Unesp de Rio Claro. Isso no 9º ano. Então é difícil, né, hoje em dia você ter tanta convicção assim quando está no ensino fundamental. Aí vem a segunda parte, contar para o meu pai. Eu tive que chegar até o meu pai na loja lá trabalhando e falar, pai, eu já decidi o que eu quero fazer no futuro. Imagina, talvez na cabeça dele ele pensou, ele vai seguir a carreira aqui comigo, vai me ajudar na loja. Aí que entra o meu irmão na história também. O meu irmão, na época, que eu estava fazendo 14 anos, ele ainda tinha 10 anos, um molequinho. Mas eu pensei, né? O meu irmão pode seguir a carreira também, se ele quiser, aqui na loja do meu pai. Mas isso aí eu vou contar mais pra frente para vocês, até para vocês entenderem como que é a situação atual.
Eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero ser professor de geografia. E para minha surpresa, ele não falou um A de me desmotivando, muito pelo contrário. Ele falou assim, nossa, que legal, eu te apoio. Se é isso que você quer, eu te apoio. Então eu decidi que eu faria faculdade de geografia no 9º ano do ensino fundamental, que era a 8ª série na época. E continuei trabalhando com meu pai. Nesse meio tempo, lembra que eu falei do meu irmão? Ele começou também a frequentar a loja e aprender. E até hoje meu irmão, ele tá lá crescendo cada vez mais com a loja do meu pai. E ele acabou ficando no meu lugar e hoje ele sabe muito mais do que eu. Inclusive, quando eu preciso das coisas, eu corro pedir ajuda pro meu irmão. Beijo, fi, meu irmão querido. Então, graças ao apoio do meu pai, da minha mãe, eu decidi fazer a faculdade de geografia e um dia eu fui falar pro Eli. Falei, olha, Eli, isso eu acho que eu estava no 1º ano do ensino médio já, ou no 9º ano mesmo. Eu falei assim, cara, eu quero ser professor de geografia. Ele falou assim, ô, você tá maluco, cara, vai fazer outra coisa e não sei o quê. Mas ele viu depois que era sério. Então, mais de uma vez eu comecei a perguntar para ele como que era. E a partir de então ele começou a apoiar bastante, eu e o Leonardo, meu amigo. Inclusive, quando a gente começou a fazer faculdade, a dupla Leandro e Leonardo, o Eli, nós assistíamos aulas dele aqui na cidade de Jaú. Então a gente ia, ficava como estagiário. E eu lembro que eu e o Léo, meu amigo, a gente ficava no caderno anotando, copiando as lousas do Eli. E pensa numa lousa maravilhosa. O relevo, desenhado e tudo mais. Então a influência, ela é muito importante. Outro dia, conversando com o Eli, ele teve a influência dele também. O professor Maurício, o professor Ismael. Então a gente é influenciado por pessoas queridas, né? Quando a gente sente que as pessoas fazem o serviço delas com amor, que elas sentem prazer no que elas fazem. E isso é algo que eu tento passar para vocês também. Mais de um aluno meu já chegou até mim e falou que gostaria de ser professor. Então isso é uma honra enorme, enorme, enorme mesmo, de coração. Então decidimos por fazer o Unesp. A relação candidato por vagas variava muito de um ano para o outro, chegou a ter 15, 18, teve ano que caiu para 6, 5, e eu comecei a estudar firme mesmo no ensino médio. Então, desde o 1º ano do ensino médio, eu estudava 2 coisas. Uma, focado no vestibular, outra, prestando atenção no que os professores faziam e anotando as coisas que eu achava legal. É lógico que com a falta de maturidade, por ser muito jovem, muitas vezes eu ficava até criticando. O professor poderia fazer desse jeito, poderia fazer de outro. E hoje eu pago minha língua, que eu acabo fazendo muitas coisas, agindo e repetindo coisas que eu via meus professores fazerem lá no ensino médio. Tudo isso em Bauru, tá, gente? Eu morava em Bauru, até alguns anos atrás eu morava lá em Bauru. E aí, tá muito estranha minha voz por causa do aparelho? Eu fico meio incomodado que eu coloquei ontem, mas beleza, espero que não esteja atrapalhando. Enfim, moçada, aí o que aconteceu? Chegou o dia de fazer o vestibular da Unesp. Na época eram 3 dias, então tinha o primeiro dia, que eram as questões objetivas de todas as matérias. Eu tinha muita dificuldade em química e inglês, acredite se quiser. O segundo dia era específicas dissertativa, que era história, geografia e interpretação de textos. E o terceiro dia era mais questões de português e redação. No primeiro dia eu fui muito bem. Em matemática, para vocês terem uma ideia, eu gabaritei. Legal, né? É raro isso, alguém de humanas acertar todas as questões de matemática. Não sei se era mais fácil na época, mas eu fui muito bem. Em química, gente do céu, eu acertei 2 só, acredita? E eu não lembro se era verdade ou não, se era coisa da minha cabeça, não podia zerar, então eu tinha que acertar pelo menos 2 questões de cada matéria, era uma loucura. Então eu fiquei desesperado. E em inglês a prova foi muito mais fácil do que eu imaginava, porque as perguntas eram em português, só o texto que era em inglês. No segundo dia, e usava a nota do Enem também, eu tinha ido bem no Enem, graças a Deus. Aí no segundo dia, era o dia das específicas, como eu falei para vocês. Gente do céu, vocês não têm noção, me deu um negócio, me deu uma dor de barriga, um nervoso, e eu fiquei assim, 2 horas fazendo as questões de história, e
ao contrário, fazendo as questões de geografia, consegui responder bem. Quando eu comecei a fazer as questões de história, tinha história e interpretação de textos. A moça que estava cuidando da sala falou assim, olha, falta 40 minutos para acabar a prova. Nossa, eu entrei em pânico. Não consegui responder tudo. Respondi mais ou menos, saí chorando e nem queria ir no terceiro dia. Aí meu pai, minha mãe, meus amigos falaram, não, você vai no terceiro dia. Fui no terceiro dia, fiz lá a redação e tal. E graças a Deus eu consegui ser aprovado direto, assim, né? Não era muito concorrido o curso, então graças a Deus eu consegui. E o Léo, meu amigo, ficou por muito pouco, ficou na lista de espera e foi chamando. Quando chegou a vez dele, não chamou mais, coitado. Ele prestou no ano seguinte e depois, no meio do ano, depois no outro ano ele entrou e fez faculdade comigo lá na Unesp de Rio Claro. E o meu amigo Eli Fernando, que me influenciou a fazer geografia, começou a fazer mestrado lá na Unesp de Rio Claro. Então olha que legal como é o destino, né? Como é o caminho, como são os caminhos da vida. Então as coisas se encaixaram de um jeito que eu participei durante um grande momento na faculdade com o Eli, que foi o professor que me incentivou a fazer geografia, sem querer, mas me incentivou, e o Léo, que a gente decidiu junto fazer geografia quando a gente estava lá na 8ª série. Na faculdade, realmente é um momento que marca muito a nossa vida, um momento muito gostoso, muito prazeroso, porque você tem muitas experiências novas, e eu vou citar as experiências mais marcantes da minha vida na faculdade, na universidade. Então a primeira delas é morar com pessoas diferentes. Quando eu cheguei na faculdade, no primeiro dia, a gente vai lá, faz inscrição. Rio Claro fica mais ou menos 1h30 de Jaú, umas 2 horas de Bauru, tá? Então não dava para ficar indo e voltando, eu tinha que morar lá. Eu procurei um anúncio e vi que tinha uma república que oferecia vaga para os chamados bichos ficarem lá hospedados enquanto eles arrumavam uma casa. A república chamava La Belle de Joux. Aí fui na La Belle de Joux, tinha 10 pessoas que moravam lá. Era de 2 andares, assim, era uma casa muito doida e era uma bagunça que só. E minha mãe e meu pai, quando chegaram lá e foram me deixar na faculdade, nossa, pensa numa loucura, gente. Tinha um carro tudo desmontado na garagem, uns caras jogando sinuca no fundo lá com som alto, e meu pai ficou meio assim, minha mãe, mas eu fiquei lá. Então eu acabei ficando uma semana e meia, mais ou menos, nessa república, e depois eu fui morar sozinho numa kitnet, que praticamente era esse quarto que vocês estão vendo aqui, com uma pia e um banheiro. É muito louco, né? A experiência que a gente tem. Depois, eu conhecendo o pessoal do meu curso, a gente montou uma república. Os nossos amigos, assim, nós acabamos montando uma república e fomos morar juntos. E aí tem uma outra experiência legal, que foi muito importante na minha vida. Lembra que eu falei de viver com pessoas diferentes? Eu convivi com alguns colegas muito legais, muito bons e até um tanto quanto exóticos, né? Porque cada um tem a sua mania, criado de um jeito, então você tem que ter bastante paciência para conviver com pessoas diferentes. Um deixa a tampa do vaso aberta, outro deixa a tampa do vaso fechada, outro aperta a pasta de dente no meio, outro aperta a pasta de dente embaixo. E um lava a louça certinho, o outro lavava só os pratos. O dia que a gente foi questionar, fizemos uma reunião lá da República, falou, por que você não lava as panelas? O cara falou assim, porque eu não gosto. E daí, tipo, ninguém gosta, né, gente? Mas tem que lavar. Então a gente fazia um rodízio para lavar a casa. Então, cada semana era um que limpava um cômodo. Então... eu dou risada de lembrar. Então, por exemplo, essa semana, um limpava o banheiro, o resto largava. Na semana seguinte, um membro da casa limpava a cozinha. E eram 4. Na outra semana, um outro membro da casa limpava a sala. E na outra limpava o quarto. Então, quer dizer, o banheiro era lavado uma vez por mês, a sala era limpa uma vez por mês. Mesmo assim, nossa república era considerada uma casa de mãe. Quem ia na nossa república conhecer falava assim, nossa, podia chamar a república Casa da Mãe. Porque parecia casa de mãe mesmo. Era gostosa, era bonitinha a nossa casinha. O sofá a gente achou na rua, que estava em doação, estava cheio de cupim. É uma experiência muito legal.
Conheci pessoas incríveis na faculdade, pessoas que passaram por muitas dificuldades para chegar até ali, que não tinham o apoio da família, não tinha dinheiro. Convivi com um colega de turma que não tinha recurso nenhum, gente, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada de dinheiro, estudou por conta, demorou uns 2 ou 3 anos para conseguir entrar na universidade e tem uma bolsa que apoia essas pessoas que não têm condição de sobreviver com os próprios recursos na universidade. Então tem uma bolsa para moradia e também para alimentação. Mas a gente aprende muito também de ver que são pessoas de diferentes realidades sociais que você vai encontrar na universidade. A faculdade foi muito legal, tá? O meu tempo que eu passei lá foi maravilhoso, aprendi muito com muitos professores. Acho que se fizesse hoje, aproveitaria 10 vezes mais com a maturidade que eu tenho hoje. Então, talvez teria lido cada um dos textos que foram indicados com mais atenção, com mais cuidado e teria talvez aproveitado mais, mas não sei, né? A gente fala isso hoje, mas eu não sei como seria se eu realmente fosse fazer a faculdade novamente hoje. Então, a experiência maravilhosa. Aprendi uma das coisas que mais gosto de fazer na minha vida hoje, que é cozinhar. Então, durante a vida na República, a gente tinha que cozinhar, né? Ou às vezes a gente comia no bandejão, que é o RU, que é o restaurante universitário, que lá tem o bife 007, que é duro, frio e com nervos de aço. Era o slogan do bife que era servido lá no RU. Era R$ 2,50 o bandejão com direito a suco e sobremesa. Não é brincadeira não, hein? Então, eu aprendi a cozinhar. Hoje eu gosto muito de cozinhar e as coisas que eu aprendi de cozinha, muitas eu aprendi na época da faculdade. É um momento mágico, maravilhoso. Faria novamente 1000 vezes se fosse preciso. Estudar fora, morar fora de casa, conhecer novas pessoas, viver uma outra realidade, estudar numa instituição pública, enfim. E ser professor é realmente um prazer para mim. Quando eu estou de férias, é a coisa mais gostosa do mundo. Quando as férias estão acabando, qualquer pessoa que falar assim, nossa, não vejo a hora de trabalhar, está mentindo. Porque é uma delícia ficar de férias. Mas o que consola, por exemplo, quando estou acabando minhas férias, eu falo assim, puxa, eu vou fazer algo que eu amo. Vou estar na sala de aula, vou bater papo com os meus alunos, que são meus amigos, vou passar algo que eu conheço. Ser professor também, na minha visão, na época, eu pensava que não tinha possibilidade de ganhar bem. Eu falava assim, nossa, porque todo mundo fala muito mal, né? Ah, professor não ganha muito mal, professor não ganha bem. Se trabalhar bastante, gente, dá para ganhar sim um dinheiro bom, dá para ganhar um dinheiro suficiente, tá? Tô falando isso para você que pensa em ser professor, você que pensa em ser professora. Qualquer profissão que você faz com muito amor, muita dedicação e se destaca, sem dúvida nenhuma você pode ser bem-sucedido e bem-sucedida também financeiramente. Então, é uma profissão que eu amo e é muito além do que a realização financeira. E é uma realização como se eu estivesse cumprindo uma missão no mundo. Então eu amo muito o que eu faço e deixo esse relato aqui para vocês com todo amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado e descoberto um pouco mais sobre a minha vida pessoal. Valeu? Até mais, pessoal. Valeu, hein?